E eu estava ali sentada quando o evangelista José estava trazendo aqui a oportunidade. E o Senhor me trazia essa palavra no coração. Ele falando que essa semana foi uma semana que ele ficou meio entristecido. Todos nós estamos preocupados e tensos. E aí o Senhor nos traz e trouxe ao coração esta palavra que muitos estão vendo, ouvindo, mas não estão entendendo com o coração, para que se convertam e sejam por mim curados. E o Senhor resume tudo dizendo: estão vendo, mas não estão vendo como deveriam ver, ouvindo, mas não da forma que deveriam ouvir, não estão entendendo com o coração, para que por mim sejam curados. Se nós somos curados pelo Senhor, nós somos livres, somos libertos, nós enxergamos como o Senhor enxerga, e o negócio fica diferente, fica muito bom. A nossa bispa pediu para falar do testemunho, de um sonho, de uma revelação que eu tive, mas antes disso, eu queria dizer, irmãos, há muito tempo atrás, muitos aqui conhecem meu testemunho, alguns senhores não, poucos não, mas em um tempo eu estive nessa posição de não ver com os olhos do Senhor, de não enxergar da forma correta, de não ouvir da forma correta. Acredito que muitos de nós, muitas vezes, muitos aqui já estiveram nessa posição de não ver conforme o Senhor queria, e por isso não tínhamos sido curados ainda, nem libertos, Alguns não sabem, mas eu fui freira por muitos anos, e eu estava lá frequentando as missas todos os dias, porque freira assiste missa todo santo dia. Amém, 5 da manhã. Eu estava lá, ouvindo a palavra, mas eu não via nada. Ouvindo a palavra, mas eu não ouvia nada. E eu não era curada, nem era liberta. E passei nesse processo quase 12 anos como freira. 12 anos sem enxergar, sem ouvir, sem ver, sem ser liberta nem curada. Até que um dia o Senhor marcou um encontro comigo. Diga aí, um encontro comigo foi uma coisa muito interessante. Eu fui participar de um culto na Igreja Batista em Recife, como freira, viu? Era culto de Santa Ceia. Muitos já conhecem esse testemunho, mas eu gosto de dizer porque o Senhor é muito engraçado, Ele é muito criativo, E o Senhor usa os meios que Ele tem em volta dele para falar conosco. Se só tem ali católico, Ele vai usar um católico de alguma forma para falar com você quando Ele quer. E aí ia ter uma cantata na Batista, era final de ano. E a irmã que trabalhava comigo na tesouraria no colégio de Recife. Eu não gosto de falar nomes, irmãos, porque esse pessoal ainda está por aí. Usa as redes sociais, colégio ainda existe, tudo existe. Então é falta de ética, minha bispa? Depois vão me achar e vão querer processar, o negócio vai ficar feio. É melhor ficar no meu canto. E aí teve essa cantata. E alugaram um carro, e a irmã que trabalhava comigo era tesoureira, uma irmã Luciana. E uma irmãzinha velhinha, muito boa, e as irmãs queriam mantê-la lá no colégio. E ela convidou a madre e algumas irmãs para lotarem esse carro pequeno, olha gente. Lotaram o quadro lá, botaram os nomes, a madre pediu e não cabia mais ninguém. De última hora disseram: tem uma vaga, vai, irmã Rose. E eu disse: eu não vou não, mas cantar, o que é isso, meu irmão? É um negocinho lá da Batista, a igreja, a gente faz só para prestigiar a irmã Luciana, que ela vai cantar. E tá bom, eu vou. Era 6h30 da noite, o culto já ia começar às 19h. E eu cheguei lá, era o culto de Santa Ceia, a igreja lotada, a Igreja Batista Renovada de Recife. E a gente chegou lá, acho que eram 4 irmãs. E eu sentei, quando eu sentei, uma atmosfera esquisita, diferente, um negócio tão gostoso. Nunca tinha sentido aquilo, eu sentei lá com as irmãs. De repente eu comecei a chorar, feito uma louca. Eu chorava, sem cessar. E as irmãs olhando para mim assim, batiam: tá passando mal? Ô irmã Rose, quer voltar para casa? Eu não conseguia nem falar de tanto que eu chorava, sentindo algo diferente. Algo que eu nunca tinha sentido na minha vida. De repente chegou um coralzinho de crianças cantando. Aí que eu chorei mais. Depois botaram um telão, apresentação, Jesus dizendo que foi por mim que Ele deu a vida, que Ele me amava. E eu, meu Deus, aí que eu chorava. Depois as criancinhas cantaram: Senhor, eu preciso de um milagre, cura-me. Eu disse: meu Deus, eu tinha orado um dia desse
tinha falado com o Senhor pedindo uma cura, um milagre, assim, me chegou cantando essa música. Eu não conhecia nenhum louvor da igreja evangélica, né? E eu sei que quando terminou, no meio do culto, eles passaram com o vinho, o pão. Eu sei, irmãos. Sei, com muito carinho. Não sabia o que estava acontecendo. E a menina falou assim: a senhora é batizada? Eu era, né? Eu disse: eu sou. E aí tomei a Santa Ceia. Eu queria tudo que aquela noite estava me apresentando. Tudo. Tudo que aquela noite tinha, eu queria. Foi como o culto de hoje. Tudo. A atmosfera aqui de adoração está muito gostosa, muito intensa. E eu, logo quando nós chegamos aqui no culto, eu fiquei meio assim triste, porque eu queria que os jovens estivessem aqui todos, os demais irmãos da igreja. E me entristeci, mas meu coordenador sempre tem uma palavra de ânimo, e ele sentou do meu lado e disse: o Jodep anda com quem estiver. Eu disse amém. Eu segurei esta palavra. E de repente a gente veio louvar, e aquela atmosfera boa, o Senhor cuidando de nós, do nosso coração nesta noite. E foi a mesma coisa que eu senti naquele dia. Essa presença gostosa de Jesus cuidando de mim. E eu tomei a Santa Ceia, voltei para o convento. Quando eu voltei, as irmãs disseram para a madre: irmã Rosa está diferente. Não sei o que aconteceu lá, sei que ela chorou e ela está esquisita. E eu não disse nada, eu só chorei. Eu só chorei, estava sentindo uma presença muito boa. No outro dia a madre proibiu a irmã Luciana de falar comigo, de falar conosco. E depois disso começou o processo, irmãos. E eu comecei a enxergar um negócio diferente, a ouvir coisas diferentes, a ler a palavra de forma diferente. E aceitei a Jesus no convento mesmo. Liguei para uma missionária e disse: eu quero aceitar Jesus. Ela já tinha perguntado muito. Conheci ela através das redes sociais. Mais uma vez eu digo para os jovens: você pode usar as redes sociais para edificar vidas, para mudar vidas. E aquelas irmãs, conheci muita gente evangélica, muitas pessoas boas, e falaram de Jesus para mim. Sabiam que eu era freira, mas que postavam tantas coisas bonitas de um Deus que eu não conhecia. E eu me aproximei muito de uma missionária de Minas Gerais, e ela sempre me perguntava: você quer aceitar Jesus? Eu dizia: eu já aceitei Jesus faz tempo. Sou freira, sou batizada, sou crismada, tomo Santa Eucaristia, já sei tudo. Preciso de Jesus, que eu já tenho Jesus. Mas eu era cega, não via como o Senhor queria, não era curada de verdade, não era sarada. E aí, um certo dia eu disse: eu quero aceitar Jesus, porque eu entendi muito mais, os meus olhos se abriram. Meus olhos se abriram para uma grande coisa que eu não conhecia ainda. Mas esse processo foi fácil? Não foi. Eu quero resumir, porque eu não quero me demorar. Eu passei por um processo cirúrgico, eu precisei. E eu fiquei nesse processo cirúrgico um mês de molho, no convento como freira, para ver, irmãos, como o inimigo é astuto. Como ele quer muitas vezes nos confundir. E quando eu decidi no convento que eu ia voltar para casa no Dia das Mães, que ia falar para minha mãe que eu não ia mais ser freira, ia abandonar o convento, já tinha 12 anos. E eu me programei toda no mês de maio, ia para casa. E nesse processo, no caminho de Recife para o Rio Grande do Norte, eu adoeci no ônibus, assim, do nada. Cheguei lá em Ceramirim, na minha cidade natal, e fui direto para a emergência. E aí descobri que eu precisava fazer uma cirurgia rápida. E aí eu fiquei pensando: então isso que eu quero está errado. Se o Senhor vai me permitir passar por uma mesa cirúrgica, é porque eu estou pensando errado. É porque esse negócio é errado, eu tenho que ficar no convento mesmo. O inimigo começou a me confundir, a querer dizer que estava tudo errado, eu estava com os pensamentos errados. Só que aí voltei para Recife, desisti de falar para minha mãe que eu ia deixar de ser freira, voltei, passei pelo processo cirúrgico, 24 de agosto de 2011, nunca me esqueço. E aí fiquei um mês de molho. E aí nesse processo, irmãos, de um mês de molho, o Senhor fez cair as escamas de tal forma que eu nunca imaginei. E eu lembro que no hospital eu dizia assim para o Senhor, andando nos corredores, eu fiquei só. Tinha uma irmã que ficou comigo, só que ela dormia muito. E eu fiquei praticamente só. Eu me lembro no corredor com a sonda, com um soro, sozinha, e a menina dormindo, não me ajudava em nada.
E eu dizia, Senhor, me disseram que se eu te aceitasse, tudo ia mudar. E olha como é que eu estou agora, desse jeito, para mudar para isso. Oxi, que palhaçada é essa? Eu brigando com Deus, reclamando, chateada. Aí voltei para o convento, né? Só que o Senhor queria me fazer entender. Hoje eu entendo que o Senhor dizia assim para mim, está vendo mais em mim do que em você. O que eu faço hoje você não entende, mas amanhã você vai entender. O seu processo não é mais do que a cura física, era a cura espiritual, era a visão que o Senhor queria abrir, era o ouvido que o Senhor queria abrir, era o coração. E aquilo para Deus, a cirurgia era muito pequeno. Ele podia fazer aquela cirurgia, ele podia me curar, mas ele não quis, porque ele tinha uma cura muito maior. Era maior do que a física, era muito maior. E aí nesse processo, irmãos, escutem bem, assim como o inimigo. Eu sempre falei desse testemunho, mas eu nunca falei assim das coisas que eu ouvia espiritual. Porque a gente, quando, eu vou falar aqui da religião católica, que era minha, a gente não falava muito de inimigo, de céu ou de inferno. Se fala assim muito do purgatório, né? Que as pessoas podem fazer tudo, pecado de qualquer forma e maneira, e quando você morre, você vai pagar no purgatório, depois você vai para o céu. Ilusão, o outro, ou existe céu ou inferno. Meio termo não existe. Não existe. Isso é ilusão para a gente fazer qualquer coisa e achar que a gente vai para o céu depois. E não vai. Essa semana eu dizia a minha bispa, Deus é misericórdia, mas Deus também é fogo consumidor. E tem uma hora que Ele deixa você quer escolher as coisas erradas, Ele deixa, porque às vezes Ele deixa você quebrar a cara, mesmo em saber que você não quer as escolhas, você não quer fazer o certo, então pronto, vai colher as consequências. Então eu comecei a ver coisas e eu achava que eu estava ficando meio louca, porque aquilo não era normal, das irmãs falarem daquilo de céu, de inferno, de demônios. E eu lembro que lá na enfermaria das irmãs, eu comecei a me ver ali, prostrada, um mês de repouso, e eu dizia assim, que fracasso. Uma voz chegava no meu ouvido me dizendo, olha a tua vida de fracasso. Veja mesmo onde você veio parar, olha que fracasso. Olha como você é fracassada. Irmão, sem mentira nenhuma, no mesmo instante, nessa mesma hora que eu ouvia tais vozes, uma voz saía do outro quarto, um louvor, dizendo que eu não conhecia, e os evangelhos, como já falei. Nesse dia que eu ouvi esta voz me dizendo sobre o meu fracasso, nesse mesmo momento, uma irmã, uma enfermeira, que ela era evangélica, eu não sabia, ela botou um hinozinho lá no outro quarto, bem alto. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido para perder, com Cristo a vencer, a vencer. E eu, meu Deus, como assim? E aquilo foi me envolvendo, e Deus sempre falava comigo daquela forma. Sempre, quando eu pensava uma coisa, eu vi uma voz ruim, aparecia um louvor, e Deus falava comigo sempre através de louvores naquele lugar. Como eu disse, o Senhor é muito criativo, e Ele tem suas formas de falar com você. E na enfermaria Ele falou comigo através de louvores. Sempre falava, e de repente eu descobri que ali tinha 4 mulheres que eram evangélicas, estavam cuidando de mim, eu não conhecia aquelas mulheres. E estavam naquela enfermaria. E o meu processo de cura espiritual começou dali. E quando eu saí dali, eu disse, agora eu vou para casa, vou assumir minha vida, que Deus tem para mim, porque agora eu já vejo. Eu já vejo diferente. Voltei para o Rio Grande do Norte, e a luta foi tremenda, não foi melhor, pelo contrário, a minha família não aceitou. As pessoas da cidade não aceitaram, começaram a me chamar de freira louca, a doida que voltou de Recife. E dá assim, os vinhos, os pais iam na minha casa e diziam a ovelha negra da família. Tudo isso eu vivi, ouvi e caminhando sozinha. E eu comecei a trabalhar na prefeitura da cidade. Quando eu voltava, eu dizia, a bispa, logo quando eu cheguei aqui, eu disse, eu tenho uma enfermidade intensa, que eu vou morrer. Eu cheguei aqui em Cabedelo achando que eu ia morrer a qualquer momento. Porque quando eu chegava em casa, irmãos de trabalho, eu sentia uma dor tão intensa na coluna, nessa parte aqui, que eu dizia, vou morrer, eu não sei, eu acho que eu tenho câncer. Isso já estava em casa. E era só luta espiritual. Eu não conseguia dormir no meu quarto. Quando eu acordava de madrugada, sempre eu via um cachorro muito grande, babando, querendo me consumir. E
E a luta estava travada na minha casa, com minha família, com os amigos que eu achava que tinha. E foi quando o Senhor começou o processo de dizer que ia me trazer para outro lugar, para viver algo novo. E no final do ano de 2014, eu orei a Deus: Senhor, não aguento mais a vida que eu estou vivendo aqui, nem durmo direito, nem faço nada, acho que tenho uma enfermidade mortal. Já saí do convento, o negócio não foi fácil, 12 anos de muita luta, agora que eu consigo enxergar de verdade quem é o Senhor de verdade, veio para cá e só tem piorado. E aí eu vim a Cabedelo, conheci uma missionária, uma pastora, né? Mulher do fogo, do cabelão, pela internet. Se vou conhecer esta mulher. No dia que eu disse que ia conhecer esta mulher, fui demitida do trabalho, a faculdade fechou. Eu disse: meu Deus do céu, não vou mais não. Que luta é essa, Senhor Jesus? É terrível. E aí Deus usou o meu irmão caçula e disse: vai, pelo menos espalhece um pouquinho, vai lá para Paraíba. Pronto. Era o último ano da faculdade, irmão, serviço social. Dei uma pane tão sem lógica naquela faculdade que eu não consegui terminar. O ano fechou tudo, que eu fui demitida assim sem explicações. E aí quando chega aqui, Deus usa o pastor e diz: foi eu que permiti, foi eu que fechei a porta para você estar aqui. Eu disse: pronto, agora ia acabar. Voltei para minha casa, a bispa orou por mim aqui, a pastora era a pastora ainda, né? Era a bispa ainda. Orou por mim, fui em casa pregar minhas coisas, o Senhor disse que eu tinha algo novo. Quando voltei para casa, levei um óleo, ungi, dormi, tive sonhos proféticos. O Senhor me trouxe de volta, estou aqui em Cabedelo para a honra e glória do Senhor. E como minha bispa sempre diz, hoje minha família fala comigo: ore por mim, Rose. Ore por mim, Rose, venha passar uns dias conosco. Você é um anjo, Rose. Eu glória a Deus. O Senhor é bom, o diabo não presta. E é isso, irmãos. Quando o Senhor tira as escamas dos nossos olhos, o Senhor, que nós podemos ouvir a Deus de verdade no nosso coração, o Senhor nos cura, o Senhor nos salva. E antes da política, antes desse tudo que está acontecendo, eu tive uma revelação grande. Alguns que estavam aqui no culto ouviram, e eu vou falar mais uma vez. E é algo que, assim, que quando eu fecho os olhos, eu ainda consigo contemplar o que eu vi, ainda consigo ver, não consigo detalhar de forma original do que eu vejo, do que eu tenho aqui na lembrança, mas foi algo muito tremendo. E eu sei que nós estávamos em cada um dos seus lugares, e nós fomos como que sugados para um outro lugar, muitas pessoas para um outro lugar, e eram umas salas brancas, né? E tinham assim janelas de vidro enormes, e muitas pessoas estavam espalhadas em salas diferentes, mas todo mundo estava naquele mesmo ambiente. E neste lugar tinha uma escada enorme, não via fim, não via começo nem fim. E tinha essa escada enorme, todos nós tínhamos que sentar nela, porque nós estávamos ali, porque fomos convidados a ver algo maravilhoso que ia acontecer. Todas aquelas pessoas que estavam ali tinham sido tiradas dos seus lugares para presenciar um fenômeno que ia acontecer. E aí eu me lembro até de no sonho, que eu dizia assim: até agora, chegou a hora da gente ir para a escada, né? E todo mundo sentava, gente, nessa escada branca, a gente estava em meio a uma névoa branca também. Era tudo muito branco, um branco que não existe aqui. As cores que eu vou falar aqui não existem nas nossas cores normais, não existem. É uma cor que não dá para... É um branco que não é branco, é um branco muito mais reluzente, que ninguém, nenhuma forma humana pode descrever. E a gente sentou e eram muitas pessoas. Eu olhava para baixo e muitas pessoas, olhava para cima e eram muitas pessoas. E aí de repente tudo para. E veio uma grande bola assim. Nessa bola dá para ver os pés de um homem sentado num trono. E essa bola meio que azul, parecia com a forma de um mundo. Eles sentados, nós só vimos os pés mesmo reluzente, envoltos dessa cor azul, e os pés. E de repente nisso, enquanto nós estamos vendo esta forma vindo até nós, parada assim no ar, e nós só víamos os pés, de repente surge uma luz amarela, um amarelo que não
Não dá para descrever esse amarelo alaranjado, um amarelo vivo como fogo, e de repente se vem na forma e se transforma numa grande imagem de um leão. O leão ruge e se funde aqui naquele trono com aquele homem dos pés, e aí todo mundo começa a ficar em êxtase, as pessoas desmaiam, as pessoas gritam, era uma gritaria assim, não de medo, mas de temor, um temor muito profundo, um medo de olhar para aquela imagem. Era tudo tão grandioso que nós não conseguíamos encarar aquela luz, aquilo que estávamos vendo, a gente não conseguia enxergar direito, era tudo muito maravilhoso, irmãos, era uma emoção muito tremenda que todo mundo estava sentindo ali. E de repente aquela voz, e eu falo com aquela voz e digo, quando vai ser? Quando é que o Senhor vem? E a voz dela basicamente respondia, depende de vocês. E ele falava algo muito claro que eu tenho meditado nesses dias depois da campanha para cá. Ele dizia, se o inimigo requerer só mais uma coisa, eu venho recolher a igreja. Eu não vou permitir. E aí ele dizia isso. E quando ele dizia isso, de repente nós já estávamos nos nossos lugares onde a gente estava. E eu lembro todo mundo nas ruas assim, todo mundo meio que anestesiado, sem saber o que tinha acontecido, como foi. Eu lembro que eu olhava para a bispa e dizia, como foi que a gente chegou lá? E ela dizia, eu não sei, eu só sei que eu não sei nem dizer o que eu vi, era tudo muito glorioso. A bispa me respondendo, as pessoas andando sem entender o que tinha acontecido, um grande fenômeno que a gente tinha visto. E eu dizia até a bispa, quando eu tive essa revelação, eu disse, minha bispa, eu não sei o que vai acontecer, as campanhas a eleição vai chegar, eu não sei o que está para acontecer, eu só sei que o Senhor disse que depende de nós, e que Deus não ia perder para o inimigo. O Senhor não vai perder para o inimigo. O Senhor nunca perdeu uma batalha, nunca perdeu nem há de perder. Nunca. E o Senhor, me lembra das palavras do Senhor quando dizia, se o inimigo requerer só mais uma coisa, eu não vou permitir, eu venho buscar a minha igreja. O Senhor não perde, irmãos. E aquilo foi tão profundo. Eu lembro que também tinha um jovem aqui da igreja que olhava para mim e dizia, como é que eu vou desenhar esta imagem que a gente viu? Eu preciso dizer para os outros. Esse jovem aqui da igreja dizia isso, eu preciso dizer para os outros, mas eu não sei nem como eu consigo desenhar essa imagem. Eu não sei como desenhar. De tão profunda aquela imagem, de tão misteriosa, de tão grandiosa que foi aquela visão que nós tivemos, irmãos. E as coisas não estão fáceis. A nossa bispa falou logo no início aqui do culto, tempo de posição. Tempo de posição. Tem muita gente achando que nós temos que aceitar tudo, ficarmos na nossa posição simplesmente, é isso. Se aconteceu é isso, tem que ser isso. E é simplesmente isso. E a gente não tem guerreado. Não tem guerreado em se acomodado. Hoje a pessoa olhando aquelas pessoas, né, de algo que ela escuta de outros grupos, pessoas se endemoniando, rindo da igreja, dizendo que estão em consagração, e a igreja sentada dizendo, não, mas se Deus quis, como se Deus quisesse que o inimigo subisse no trono. O mesmo Deus que disse, depende de vocês. É o Deus que quer que o inimigo suba no trono e governe o mundo dele, governe as pessoas dele. Que Deus é esse? Que Deus de confusão é esse? Mas Deus espera de nós uma posição. Deus sempre vai esperar de nós uma posição. Deus quer de nós sempre o melhor, que nós possamos ver de verdade, enxergar de verdade, ouvir o que o Senhor tem nos falado, mas o povo parece que anda cego. A gente fala, irmãos, essa semana, não, antes da eleição, uma amiga minha, uma advogada, uma pessoa muito instruída, menina inteligente, que eu tenho um carinho enorme. E ela disse para mim, estou decepcionada com você, Rosa, porque você não apoia o candidato do PT. Você não apoia o aborto. Eu disse, você está louca, minha filha? Eu nunca vou negociar meus princípios. Nunca. O meu carinho por você está acima desses detalhes, mas eu nunca vou negociar o meu princípio para te agradar. Porque você é minha amiga, não.